Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação. Drex aqui na Sonora, uma ótima semana para vocês, semana que é super importante, né? Para nós, torcedores do Tricolor aí, já que a gente tem a estreia na Libertadores da América na próxima quinta-feira. Então, uma semana super importante, uma semana de decisão, né? Que a gente já percebeu que o Carpini deixou de ser teimoso, né? E acabou dando uma acertada aí nesse meio-campo de respeito que a gente pode falar aí, né? Que a gente viu aí nesse jogo treino, né? O último no final de semana aí que rolou o jogo treino, praticamente o time titular, o time que o Carpini vai trabalhar aí esses 3 dias, né? Esses 3 dias de treino aí, e a gente vai passar toda a programação para vocês, né? São Paulo praticamente certo aí para estreia contra o nosso rival, Talleres, que tá voando, hein? Tá voando lá no Campeonato Argentino. Vamos trazer a atualização do nosso rival e também vamos falar aí sobre a situação do Wellington, hein? Wellington Inter, acerto já e uma decisão bem difícil que o São Paulo vai precisar tomar referente aí ao lateral esquerdo, né? Porque jogos importantes, início de temporada, entre aspas, né? Com os campeonatos mais importantes, e aí? Vai com o lateral ou vai sem o lateral? Essa é uma questão aqui que a gente vai conversar nesse vídeo, né? E como eu disse, a programação aí que o São Paulo tem para a semana e até após, né, o jogo aí contra o Talleres lá na Argentina, o São Paulo depois vai ter aí um tempo para descansar e para treinar para o segundo jogo na Libertadores. Aí só depois começa o Campeonato Brasileiro. Muita coisa para a gente trocar ideia, então já te convido a participar de tudo isso daqui, é lógico, deixando aquele likezão aí para dar aquela fortalecida, a sua inscrição aqui no novo canal Drex Tricolor Oficial. Ajude o Drex a levantar esse canal que logo menos aí vai ter os principais conteúdos por aqui. Então já se antecipe, já se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações e a sua opinião no campo dos comentários aí, que é super importante, fechou? Bom, começando aí então esse giro de notícias e falando sobre a semana decisiva do São Paulo e a programação, né? O São Paulo que hoje, 10h30, já tem um treino marcado aí, né? Reapresentação, já que ontem, domingo de Páscoa, né? O time estava em folga e tudo mais. Hoje começa aí a reta final da programação. Hoje se apresenta e treino às 10h30 da manhã. Amanhã, terça-feira, às 10 horas, é o treino que está marcado. E na quarta-feira está marcado para as 9, um pouco mais cedo, até porque na quarta-feira o São Paulo já viaja para a Argentina em voo fretado, né? Aquele voo lá bem especial do São Paulo, que não é de linha, né? É um voo ali apenas com a delegação, convidados, os jogadores do São Paulo, né? Rumo à Argentina para encarar o Talleres na quinta-feira. Na quinta-feira mesmo, após o jogo, no início da madrugada, o time já deve retornar, né? Para o Brasil, para São Paulo. Deve ter aí a sexta-feira de folga, né? Até para uma recuperação dos jogadores depois do jogo, depois da viagem. E volta aos treinos no sábado e domingo. Então, o São Paulo, que depois que voltar e ter esse dia de folga na sexta-feira, já emenda a preparação direta aí até o jogo contra o Cobressal, que vai ser no Morumbi, né? O segundo jogo aí pela Libertadores. Então a programação do São Paulo já está toda completa. Acabei de passar aí para vocês aí, né? Caso não ocorra nenhum problema, nenhum imprevisto, é essa a programação do nosso Tricolor, tá? E para atualizar sobre o nosso rival, é lógico, né? A gente tá de olho lá também no Talleres, no Campeonato Argentino, né? E é um time que tá se dando muito bem, tá voando no campeonato. Tem Talleres que assumiu aí nesse final de semana a segunda colocação no campeonato de abertura ali, no Argentinão, vamos dizer assim, né? Primeiro colocado aí com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas apenas, hein? Tá somando aí 22 pontos, né?
E nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Então está sendo realmente aí uma sensação no campeonato, na frente de River, na frente de Boca, na frente aí de alguns times importantes da Argentina, né? O Talleres está fazendo uma boa campanha nesse início de campeonato argentino. O último jogo, no final de semana, acabou vencendo o Vélez Sarsfield por 1-0, né? E foi gol contra, né? O Vélez acabou fazendo um gol contra ali numa boa jogada pela direita do time do Talleres, que teve aquele cruzamento por meio da área, o zagueirão foi cortar e acabou empurrando a bola para dentro do gol. Um jogo onde o Talleres, jogando em casa, né, se impôs dentro de campo, né, propôs o jogo, né, não é um time que fica ali reservado, esperando o adversário, é um time que hoje se impõe muito dentro de campo e poderia até sido mais, hein? Poderia até sido mais de um gol. O time do Vélez também, que é um time bem importante lá na Argentina e está fazendo uma boa campanha também, né? Com essa vitória, o Talleres acabou passando até, né, o time do Vélez aí na classificação no campeonato. O Vélez, que é o 5º colocado lá no campeonato argentino. E também acabou folgando no domingo, né, o time do Talleres, e se representa hoje, segunda-feira, exatamente, praticamente aí a mesma programação do São Paulo. Trabalhos na segunda, terça e quarta-feira para o jogo de quinta-feira lá em Córdoba, no seu estádio, tá? Então, Talleres está voando, vai ser um jogo bem difícil para o São Paulo, mas na boa, velho, eu tô botando uma fé. Eu acho que o São Paulo, depois que parar, né, depois que o Carpini acabou parando com as suas teimosias, eu acho que o São Paulo tem grandes chances aí, por que não, de voltar com uma vitória lá da Argentina. Antes da gente falar sobre essa preparação e o que eu acho para esse jogo contra o São Paulo, vamos comentar um pouquinho sobre a situação do Wellington. O Inter quer para agora, Wellington, né? O Inter espera aí fazer uma proposta para o time do São Paulo para já contar com o Wellington aí já no início do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a negociação não vai ser fácil, até porque se o Inter quiser agora, o jogador vai ter que desembolsar uma grana, vai ter que ter uma compensação financeira. A gente sabe também que não vai ser, aqueles milhões de euros, milhões de reais, não. Até porque o jogador que tem contrato apenas até o final desse ano aqui, já pode assinar um pré-contrato no meio do ano e já indicou o São Paulo que não vai fazer a sua renovação por causa de valores e tudo mais, até porque eu acho que o jogador quer sair do São Paulo, quer respirar novos ares. O Inter pode sim aí fazer uma proposta para o São Paulo. E a decisão que o São Paulo precisa tomar referente ao Wellington é a seguinte, porque engloba muita coisa. Primeiro, é o nosso único lateral esquerdo aí que pelo menos tem a confiança do Carpini, né? O Patrick Lanza teve pouquíssimas oportunidades aí no Campeonato Paulista, tem poucos minutos em campo com a camisa do São Paulo, nas seleções de base, na base do São Paulo foi muito bem, mas no profissional ainda não conseguiu demonstrar o verdadeiro futebol, né, de qualidade que tem o Patrick Lanza, que é um garoto ainda, e a gente sabe que pode ter sim um futuro aí mais à frente. Só que o problema é o seguinte, se o São Paulo acaba segurando o Wellington exatamente para esses primeiros jogos de Libertadores, para início de Campeonato Brasileiro, né, ele pode assinar um pré-contrato ali no meio do ano com o Inter, né, que é o clube que está mais interessado aí no futebol do Wellington, e sair de graça. Sair sem nenhuma compensação financeira depois de ter investido tanto nele desde as categorias de base. Ou então o São Paulo, para ter pelo menos algum retorno financeiro, liberar o jogador agora com uma proposta que o Inter pode enviar para o São Paulo. Só que, liberando agora, ganhando uma grana, ficamos sem o lateral esquerdo, né? Além dessa janela que vai se abrir em abril, que se abre hoje, né? Essa janela aí para os times aqui do Brasil contratar jogadores que participaram dos campeonatos estaduais, não consigo enxergar nenhum lateral esquerdo que o São Paulo possa contratar, né, para chegar e ser titular da equipe para jogar uma Libertadores.
Tá vendo só toda a confusão e por que dessa indecisão de liberar ou não? Sair de graça ou ganhar dinheiro com o Wellington? Essa é a decisão que a diretoria de futebol do São Paulo vai precisar tomar a partir do momento que o Inter realmente venha com uma proposta oficial para tirar aí o Wellington do São Paulo. Você, com a caneta na mão, presidente do São Paulo Futebol Clube, liberaria o Wellington para pelo menos levantar uma grana ou seguraria para ter o jogador aí que já está acostumado com o elenco, que está treinando com o elenco para esse início de Libertadores e início de Campeonato Brasileiro, ou até mesmo aí até o final do ano, sabendo que o jogador vai sair de graça? Você prefere liberar no final do ano de graça ou então pegar uma grana agora e liberar o jogador? Essa é a decisão da diretoria de futebol de São Paulo. Quero saber da sua opinião. Deixa aí no campo dos comentários, tá? E avisando também que no primeiro comentário fixado aí tem o link da loja do Drex. As camisetas que demonstram aí o verdadeiro sentimento da torcida tricolor. Se você não conhece, convido você a clicar aí nesse primeiro link do comentário fixado, né? Conheça, veja as estampas. Olha, tem uma mais bonita e mais legal que a outra. Tenho certeza que uma, pelo menos, você vai querer levar para casa e com isso vai ajudar, vai fortalecer demais o Drex, né? Então conheça a loja do Drex, tá? Bom, referente a São Paulo Futebol Clube, referente aí ao jogo treino, a esses últimos preparativos e últimos detalhes para a estreia na quinta-feira. O que a gente já conseguiu perceber, analisando, né, tudo que saiu de informação sobre esse jogo treino do São Paulo contra o Atlético do Mogi, por mais que tenha aí da quinta divisão do Campeonato Paulista, mas o São Paulo já montou, o São Paulo está praticamente, sim, está pronto. Jogadores escolhidos, caso não aconteça, lógico, nada daqui até o dia da estreia, praticamente o Carpini já tem o time pronto, até porque ele não vai conseguir montar esse time em 3 dias. O certo é time pronto e treinar esse time durante esses 3 dias. A dúvida ainda é o Caleri, que ainda não treinou a semana toda passada, né? Eu acho que dificilmente, mesmo fazendo esses 3 treinos que faltam essa semana para a estreia na Libertadores, eu acho que ele se coloca à disposição para ficar no banco de reserva. Eu até confio no André Silva, jogador que fez gol aí no jogo treino do São Paulo, né? Tá bem ambientado, né? Teve todo esse tempo de treinamento nessa pré-temporada no meio aí, né? Nesse início de ano. Então, eu iria com o André Silva. E o meio-campo de respeito que o Carpini acabou dando o braço a torcer, escutando talvez a consciência e até mesmo o Muricy Ramalho em escalar Rames Rodrigues no meio-campo. É o que precisamos. Um jogador de qualidade, um jogador que dá uma dinâmica diferente para o São Paulo. Ah, mas Drex, ele não tem intensidade, ele não vai conseguir marcar, ele não vai aguentar o jogo. Não, mas não precisa jogar o jogo inteiro, velho. Não precisa. O que a gente precisa dele é o campo. É ele estar dentro do campo e ajudar da maneira que ele consegue, que a gente sabe que consegue. Então, o Carpini dando o braço a torcer, parando de teimosia, escalando um Rames Rodrigues no meio ali, centralizado, fazendo a articulação e movimentando o meio campo do São Paulo. O Wellington Rato, que voltou, vai jogar ali pela direita. Não é um cara agudo pela ponta, mas é um cara que constrói jogada também e ajuda na marcação, que é importante também, a recomposição defensiva. E o Lucas pelo lado esquerdo, que não vai ser aquele jogador agudo como é o Ferreirinha, vai vir construindo para o meio também. Isso o São Paulo acaba tendo mais jogadores no meio campo, que a gente sabe que o jogo é feito no meio campo, o time que tem mais, consegue povoar mais o meio campo, acaba tendo um controle melhor de bola e também da partida, e é tudo isso que a gente precisa nesse jogo contra o Tajeres. Então, um meio campo de respeito, onde o adversário vai ver que, porra,
Lucas Moura, James Rodrigues, né? A gente vai ter ali a dupla de volantes, que é o Alisson e o Pablo Maia, que já estão acostumados a jogar, que conseguem dar uma segurança defensiva ali, ajudando os nossos zagueiros e os nossos laterais, é importante também. Se tivéssemos Luiz Gustavo disponível, num jogo fora de casa de Libertadores, eu entraria com o Pablo Maia e Luiz Gustavo. No Morumbi é outra história. O desenho tático dá para ser diferente, para ser um São Paulo mais agressivo. Mas, fora de casa, o ideal seria 2 volantes ali, vamos se dizer, de contenção. Mas a gente sabe que o Luiz Gustavo chega na frente, o próprio Pablo Maia chega na frente, mas eu iria dessa maneira. Infelizmente, não temos o Luiz Gustavo e nenhum jogador no nível ali para jogar do lado do Pablo Maia na contenção. Então, deve ser aí Alisson e também o Pablo Maia, a nossa dupla de volantes. O Rafinha, jogando pela lateral direita, não vai ser aquele cara agudo, não vai ser aquele cara que trabalha o corredor, mas um cara também que ajuda na marcação, formando uma linha de 3, quando o São Paulo sai com a bola, aí sim podendo liberar o Wellington pelo lado esquerdo, até para, né, aproveitar o corredor que o Lucas vai deixar, porque o Lucas ele vem bastante controlando e construindo o jogo pelo meio, vai abrir o corredor para o Wellington ali, vamos esperar aí que ele faça um bom trabalho pelo lado esquerdo, porque o Wellington já está, ó, a torcida já está com ele por aqui. Sua opinião, você acha que o Carpini acertou em colocando esse meio campo de respeito com Lucas Moura e também James Rodrigues na articulação e tendo coragem de colocar Luciano no banco? Eu acho que o Luciano, acho que até num segundo tempo para entrar durante a partida, ele vai até melhor do que entrando e jogando. Eu prefiro começar com o James Rodrigues. Quero saber a sua opinião, deixa aí no campo dos comentários, deixa aquele likezão, a sua inscrição aqui no novo canal do Drex, dá aquela moral e o linkzão da loja aí no primeiro comentário. Tamo junto, é nóis.